Olá pessoal, professor Wesley Santos de volta aqui para mais uma aula com vocês aí do oitavo ano. A nossa última aula acontecerá hoje, já que a próxima semana já é a semana de provas. Então é muito, mas muito importante que vocês assistam esse vídeo até o finalzinho. Não pulem, não saiam desse vídeo, assistam ele até o final. Que nesse vídeo de hoje a gente vai corrigir a atividade que eu passei na semana passada, e além disso a gente vai fazer a correção, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo aí que a gente estudou ao longo do mês, que seria em torno do gênero crônica. Bom pessoal, tem a nossa quarta aula com vocês aí do oitavo ano. A gente vai ter a correção da atividade, como eu já falei, que é a atividade que a gente atividade relacionada à nossa última aula, que foi ao vivo, via Zoom, e que só participaram 3 alunos, apenas 3 alunos, e logo depois eu disponibilizei essa atividade na plataforma, que era relacionada a uma crônica da Ruth Manus lá, da nossa obra do mês, e nessa aula a gente vai corrigir, mas logo depois vai ter a revisão. Correção do exercício Chore e Lute Filha, que era o título da crônica que a gente leu na aula ao vivo. Questão número 1. As crônicas geralmente narram pensamentos, sentimentos ou reflexões cotidianas e comuns. Qual era o foco narrativo da crônica Chore e Lute Filha? Então, se vocês bem lembram, Chore e Lute Filha era sobre uma filha descrevendo uma mãe, como a mãe era em relação a ela, quais eram as características da mãe. Então, se a gente for delimitar um foco narrativo sobre o que seria essa crônica, a gente poderia dizer que seria sobre a descrição das características da mãe da narradora. Então a maior parte do texto tenta descrever quais eram as características aí da sua mãe que já se foi, e o que ela aprendeu com essas características da mãe, o que ela levou para a vida dela. Então o foco narrativo inteiro aí em relação a essa crônica era sobre isso, era sobre a relação mãe e filha aí, que sobre a relação da filha, que é a narradora, com sua mãe. Então o foco narrativo aí dessa crônica era isso. Retiro do texto um trecho que a narradora descreve a sua mãe. Nessa questão você ia voltar lá na crônica, Chore, Lute Filha, e ia procurar um trecho em que a narradora descreve aí como que era a mãe, quais eram as características da mãe. Isso seria bem fácil, que a maior parte do texto é descrição. A maior parte do texto é sobre a filha descrevendo a mãe. Então não é muito difícil encontrar um trecho. Eu só retirei um trecho desse texto, que é lá do iniciozinho, que descreve mais as características mesmo da mãe, que eu vou ler agora para vocês. Sou filha de uma virginiana, ou seja, uma pessoa que nasce entre agosto e setembro, no caso eu também, de origem germânica, ou seja, ela era de origem alemã, regras rígidas e poucas palavras. Então, numa frase, ela descreveu bem, aí a mãe dela é virginiana, alemã, regras rígidas e poucas palavras. Então, ela começou a descrever a mãe. Era só isso que você tinha que fazer, retirar um trecho aí do texto que descrevesse a mãe da narradora. Quais as principais características do gênero crônica podem ser identificadas na crônica lida? Quais eram as principais características que a gente estudou ao longo do mês que a gente poderia ver nessa crônica? Tem vários, né? Mas a gente pode destacar texto curto, foi um texto bem curtinho, acho que não tinha nem 2 páginas. Uma linguagem mista, ou seja, misturava expressões formais e informais, expressões da escrita e da fala. Era uma situação cotidiana, ou seja, era sobre uma filha que sente saudade da mãe, que descreve a mãe depois de morta. Então, é uma situação muito comum a muitas e muitas pessoas aí pelo mundo. A admiração ou o rancor em relação aos pais, no caso aí, a mãe. Narração como quem conta um caso. Você pode ver que a escrita da Ruth Manus, ela serve muito bem essa característica do gênero crônica. Que seria essa narração como quem conta um caso. Como seria isso? Uma narração bem íntima, bem pessoal. Como se fosse uma conversa ali entre amigos. Ela narra, ela conta aí sobre a mãe, como se estivesse contando a uma melhor amiga, ao irmão dela, ao pai, ao tio, à avó. Então é uma narração bem intimista, que é uma característica bem marcante aí da crônica. Vamos então para a nossa revisão do gênero crônica. Vamos lá relembrar o que a gente já estudou aí nesse mês. Esse conteúdo a gente já viu, por isso que o nome é revisão. Então a gente vai relembrar aí para estar afiadinho aí na hora da prova, que vai acontecer na semana que vem.
Então, algumas características aí do gênero crônica: uma narração curta, como a gente acabou de falar na questão anterior. Descreve fatos da vida cotidiana. A gente já leu que é um conto sobre um pai discutindo com a filha sobre o biquíni, muito comum. A gente já leu sobre uma garota que sempre sentiu aí diminuída, sentiu inveja das coisas, das características, das habilidades de outros garotos ao longo da vida, que foi aquela crônica sobre a autoestima. A gente viu por fim uma crônica sobre uma filha descrevendo a mãe. Todas essas crônicas são sobre fatos bem cotidianos, fatos que podem acontecer com qualquer pessoa. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Por exemplo, a crônica lá do Biquíni, ela era bem irônica, bem humorística. Você vê que a gente ri no final quando descobre que o pai estava pensando que ela queria um biquíni maior, mas na verdade ela queria um menor. E critica aí esse crescimento acelerado dos adolescentes. Então, a crônica, ela tem essas características próprias a ela aí, que seria do humor, da crítica, da sátira, da ironia, bem presentes aí no gênero. Outra característica possui personagens comuns. Ou seja, todos os personagens aqui não tinham nada, das três crônicas que a gente leu, não tinham nada de excepcionais, de maravilhosos, de heróicos. Eram pessoas bem comuns, como eu, como você, meros mortais, seres humanos comuns. Segue um tempo cronológico determinado, ou seja, tem um tempinho ali para a ação ocorrer. Então ela não se estende bastante por dias, meses, anos, a não ser que ela esteja relembrando algo, como aí nessa crônica que ela descreve a mãe. Mas geralmente acontece num tempinho bem curto. O uso da oralidade na escrita e do colocalismo na fala das personagens, foi o que eu falei da linguagem mista. A gente tem uma mistura do oral com a escrita. Ela mistura vários termos que a gente costuma falar no dia a dia com termos mais cultos aí da norma padrão da escrita. Então é um texto bem livre, bem diversificado, bem misto no que diz respeito à linguagem. Essa é uma característica muito marcante também do gênero crônica. Uma linguagem simples, é óbvio, porque se a gente está como se contando um caso a um amigo, a uma pessoa próxima, a linguagem tem que ser simples. A narrativa em primeira ou terceira pessoa, que a gente viu também em todas as crônicas, eram em primeira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. A gente também já viu isso, já discutiu bastante na atividade e agora há pouco alguns segundos. Então, pessoal, as características do gênero crônica são bem simples, são bem rápidas, a gente já viu todas aí. E agora eu vou deixar uma atividade de revisão na plataforma para vocês fixarem bem aí essas características que vão cair na prova, vão estar lá sendo cobradas na prova. Então, por favor, estudem, respondam a atividade. Como a gente não vai ter mais aula nesse mês, antes da prova, eu vou disponibilizar um PDF, um arquivo em Word, com a atividade respondida, toda corrigidinha para você comparar aí com a sua, já que eu não vou poder gravar um vídeo de correção, obviamente. Então, boa sorte na prova, foi um prazer estar com vocês esse mês, eu espero que o nosso próximo mês seja tranquilo como foi esse. Então, obrigado aí a todos, um beijo e até a próxima.